Vamos supor que eu tenho uma roda, ok? Vamos fazer aqui uns aros para que pareça mais uma roda, talvez. Ou até podia ser uma engrenagem. E vamos supor que eu tenho um eixo horizontal que passa bem pelo centro dessa roda. E eu tenho sobre esse eixo horizontal um pistão cilíndrico. Que só pode se mover horizontalmente. Como esse eixo central passa por ele, ele não tem movimento vertical. E vamos supor que eu tenho aqui a partir dessa extremidade P da roda, eu tenho uma barra de metal que vem até aqui nesse pistão cilíndrico no ponto Q, e essa barra de metal tem um comprimento de, pode ser 30 centímetros. 30 centímetros. E o raio dessa roda pode ser 10 centímetros. E vamos chamar esse ângulo aqui de θ. E a distância aqui do centro da roda até esse ponto no pistão, vamos chamar de x. Então, essa distância aqui eu vou chamar de x. E o que vai acontecer nesse sistema conforme essa roda vai girando? Então, vamos analisar. Quando ela girar um pouquinho, o ponto P vai estar mais ou menos aqui. Essa nossa barra metálica vai estar mais ou menos aqui. E daí o pistão cilíndrico vai vir para frente. Quando a roda girar mais um pouco, o ponto P vai estar aqui embaixo, a barra metálica vai estar mais ou menos aqui e o pistão cilíndrico vai estar um pouco mais para trás. Quando o ponto P chegar aqui, a barra metálica vai estar mais ou menos assim e o pistão vai estar bem aqui para trás. Enfim, eu acho que você sabe o que vai acontecer. Conforme esse ponto P gira, o pistão vem para frente e para trás. Certo? Então, a pergunta que eu faço é, supondo que a roda faça 4 revoluções por segundo, 4 revoluções ou 4 voltas por segundo, qual é a velocidade com que o pistão está se movendo quando θ é igual a π sobre 3, ou quando θ é igual a 60 graus. Então, na verdade, eu quero saber qual é a derivada de x em relação ao tempo quando θ é π sobre 3. Bom, vamos analisar um pouco. Nós temos que tentar achar alguma relação para que nós possamos pegar a derivada em relação ao tempo. Então, vamos ver. Vamos desenhar a partir do ponto P aqui um segmento vertical que forma um ângulo de 90 graus aqui. Então, aqui também é um ângulo de 90 graus. Eu pergunto, qual é essa distância vertical aqui? Vamos chamar de h. Bom, h, se você olhar para o ângulo θ, o seno de θ é o oposto dividido pela hipotenusa. Então, é h dividido por 10. Então, vamos escrever aqui o seno de θ é igual a h sobre 10. E, portanto, h é igual a 10 seno de θ. Então, essa altura h é 10 vezes o seno de θ. E qual é essa distância aqui? Na verdade, eu quero saber mesmo qual é essa distância aqui, mas para saber isso eu tenho que saber qual é essa distância aqui. Bom, essa distância você pode fazer de cabeça, é 10 vezes o cosseno de θ, certo? Porque, afinal, o cosseno de θ é essa distância que nós podemos chamar de A, é essa distância A dividido pela hipotenusa, que é 10, e, portanto, A é 10 cosseno de θ. Então, qual é essa distância aqui? Bom, essa distância aqui vai ser x menos esse pedacinho aqui, então, x menos 10 cosseno de θ.
E agora eu tenho uma relação interessante. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 30 e eu sei as medidas dos dois catetos. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos, então 10 seno de θ ao quadrado mais x menos 10 cosseno de θ ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, é igual a 900. Então, eu fico com 100 seno ao quadrado de θ mais x ao quadrado menos 20x cosseno de θ mais 100, só estou fazendo o produto notável aqui, mais 100 cosseno ao quadrado de θ é igual a 900. Agora, o que é 100 seno ao quadrado de θ mais 100 cosseno ao quadrado de θ? Eu posso colocar um 100 em evidência, eu posso colocar aqui um 100 em evidência, daí eu fico com 100 vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a 1, então 100 vezes 1 é igual a 100. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é igual a 100. Eu fico com 100 mais x ao quadrado menos 20x cosseno de θ é igual a 900. Subtraindo 100 dos dois lados, eu fico com x ao quadrado menos 20x cosseno de θ é igual a 800. E agora eu posso pegar a derivada dos dois lados dessa relação aqui em função do tempo. Então, qual é a derivada em relação ao tempo dos dois lados? Bom, é a derivada em relação ao tempo de x ao quadrado menos a derivada em relação ao tempo. Nós até podemos pegar o 20 e já trazer para fora. Então, menos 20 vezes a derivada em relação ao tempo de x cosseno de θ é igual à derivada em relação ao tempo de 800. Qual é a derivada em relação ao tempo de x ao quadrado? Bom, nós podemos supor que x é uma função do tempo, certo? Para um determinado tempo, eu vou ter um determinado valor de x. Então, vamos usar a regra da cadeia. Isso é igual à taxa de variação de x ao quadrado em relação ao próprio x vezes a taxa de variação de x em relação ao tempo. Regra da cadeia, certo? Mas se você quiser, eu posso cancelar esses dx aqui e vai voltar a ser o que era antes. Assista os outros vídeos sobre taxas de variação se você se confundiu aqui. Menos 20 vezes a derivada em relação ao tempo de x cosseno de θ. Bom, vamos usar a regra do produto. Então, é a derivada em relação ao tempo. Lembre-se, é a derivada da primeira expressão. Então, a derivada em relação ao tempo de x vezes a segunda expressão mais a primeira expressão vezes a derivada da segunda. E isso é igual a derivada de 800 é zero, um valor constante. Então, qual é a derivada de x ao quadrado em relação a x? É 2x vezes dx sobre dt, é justamente isso que eu quero descobrir. É dx sobre dt menos 20 vezes dx sobre dt cosseno de θ mais x vezes... Agora, qual é a derivada de cosseno de θ em relação a t? Bom, nós usamos a regra da cadeia de novo. Eu pego a derivada em relação a θ do cosseno de θ e multiplico pela derivada de θ em relação ao tempo. Certo? Na verdade, é a mesma coisa que nós temos aqui com o x ao quadrado, certo? Eu peguei a derivada de x ao quadrado em relação à parte de dentro, digamos assim, e multipliquei pela derivada de x em relação ao tempo. A mesma coisa aqui. Eu peguei a derivada do cosseno de θ em relação ao próprio θ, e eu multipliquei pela derivada de θ em relação ao tempo. E se você quiser, você pode, digamos assim, cortar esses dθs aqui e vai voltar a ser o que era antes. Isso vai ser igual a zero. Mas repito, assista aos outros vídeos sobre problemas e taxas de variação se essa parte da regra da cadeia está confundindo você. Isso então vai ser
Aqui eu até posso simplificar por 2, certo? Então aqui fica 1 e aqui fica menos 10. Então eu fico com x vezes dx sobre dt menos 10 vezes dx sobre dt vezes o cosseno de θ mais... Aliás, qual é a derivada do cosseno de θ em relação a θ? Essa é fácil, é menos o seno de θ. Então, vezes x vezes... Qual é a derivada de θ em relação ao tempo? Bom, eu falei no começo do problema que essa roda faz 4 voltas por segundo. Bom, uma volta completa é 2π radianos, certo? Então, se ela faz 4 voltas por segundo, ela vai fazer 8π radianos por segundo. Então, a derivada de θ em relação ao tempo é 8π. Essa é a derivada de θ em relação ao tempo, 8π. Que percorre 8π radianos por segundo, é uma taxa constante. Então, dθ sobre dt é 8π. E isso, então, é igual a zero. Estamos chegando perto do fim. Então, x vezes... Agora, para simplificar a notação, eu vou escrever a derivada de x em relação ao tempo como x', certo? Então, x' é a derivada de x em relação ao tempo. Menos 10 vezes x' cosseno de θ menos 8π x vezes o seno de θ é igual a zero. Só simplifiquei um pouco a expressão. Então, eu fico com x vezes x'. Vamos distribuir esse menos 10, então fica menos 10 x' cosseno de θ menos, aliás, menos 10 vezes menos 8 fica mais 80π vezes x vezes seno de θ é igual a zero. Vamos colocar o x' em evidência. X' vezes x menos 10 cosseno de θ mais 80πx seno de θ é igual a zero. E, portanto, x', não essa cor não, muito escura, x' vezes x menos 10 cosseno de θ é igual a menos 80πx seno de θ. E, portanto, x', que é a derivada de x em relação ao tempo, é igual a menos 80π seno de θ sobre x menos 10 cosseno de θ. Então, finalmente, depois de toda essa manipulação aqui, nós conseguimos achar uma expressão para a derivada de x em relação ao tempo. E essa expressão envolve o próprio x e o ângulo θ, não tem problema nenhum com isso. Mas nós queremos saber o valor disso, essa velocidade, quando θ é π sobre 3, ou 60 graus. Mas, claro, nós lidamos sempre com radianos. Então, quando θ é π sobre 3, então eu quero saber a derivada de x em relação ao tempo, quando θ é π sobre 3. Isso é igual a menos 80π vezes o seno de π sobre 3 sobre... Agora, quanto que vale x quando θ é π sobre 3? Quanto que vale x quando θ é π sobre 3? Bom, nós podemos usar essa relação aqui em cima que nós tínhamos antes, certo? Que nós deduzimos do Teorema de Pitágoras. Essa relação aqui, como eu sei o θ, eu posso usar essa relação para calcular o x. Então, vamos fazer aqui do lado. Não tem muito lado. Então, quem sabe... Não tem muito para baixo também, não. Então... vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, eu sei que o θ é π sobre 3 e eu quero achar o valor de x. Então, vamos usar essa relação que nós deduzimos do Teorema de Pitágoras. Então, 10 vezes o seno de π sobre 3 ao quadrado mais x menos 10 cosseno de π sobre 3 ao quadrado é igual a 900. Portanto, quanto que é o seno de π sobre 3? É raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Então, 10 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado é 300 sobre 4 mais x menos...
Cosseno de π sobre 3 é 1 meio, então 10 vezes 1 meio é 5 ao quadrado, isso é igual a 900. Quanto que é 300 dividido por 4? É 75, certo? Então isso é 75. Subtraindo 75 dos dois lados, eu fico com x menos 5 ao quadrado é igual a 900 menos 75 é 825. Então, x menos 5 é igual a raiz quadrada de 825. Como x é uma medida, só posso pegar a raiz quadrada positiva, certo? Então, x é igual a raiz quadrada de 825. Acho que não é um valor exato isso, certo? Vamos ver. 825, a raiz quadrada, realmente. Então, x é a raiz quadrada de 825 mais 5, que é aproximadamente... Então, mais 5 é aproximadamente 33,7228. Nós não fizemos todo esse trabalho para usar uma aproximação ruim. Então, 33,72281. 72281, e eu vi que tem um 3 depois. Então, nós não fizemos todo esse trabalho para usar uma aproximação com poucas casas, certo? Você deve estar quase dormindo agora, mas aguente só mais um pouco. Então, nós calculamos o x quando θ vale π sobre 2. Então, vamos trazer o x aqui para baixo. X é aproximadamente 33,722813. Então, qual era a nossa expressão da derivada? Era menos 80 seno de π sobre 3 sobre x menos 10 cosseno de θ. Então, é sobre 33,722813 menos 10 cosseno de θ. O cosseno de... Então, é menos 10 cosseno de π sobre 6. Aliás, π sobre 3, já estou ficando confuso. Então, isso é igual a menos... O seno de π sobre 3 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, é menos 40π raiz quadrada de 3 sobre... Cosseno de π sobre 3 é 1 meio. 10 vezes 1 meio é 5. Então eu tenho 33,722813 menos 5, que é 28,722813. E isso aqui é aproximadamente, vamos fazer então, é 40 vezes π vezes a raiz quadrada de 3 sobre 28,722813. Isso é aproximadamente menos 7,5778. Menos 7,5778. Como as medidas estavam em centímetros e o tempo em segundos, centímetros por segundo. Então, quando θ vale π sobre 6, quando esse ângulo aqui é π sobre 6, esse pistão está se movendo para a esquerda, certo? Para a esquerda porque o sinal é negativo e também a própria... Se você imaginar essa roda girando, você vai perceber que está se movendo para a esquerda quando o ângulo é π sobre 6. Está se movendo a uma taxa de quanto mesmo? 7,5778 centímetros por segundo. 7,5778 centímetros por segundo. É isso mesmo. Então, ufa, nós resolvemos esse problema. Eu espero que você tenha achado interessante.